Romanos, capítulo 6, versículo 19. Romanos 6, 19. Falo como um homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, Pai. Nós damos graças ao Senhor, porque nós temos o privilégio de estudar a Tua palavra, Senhor, de aprender a Tua palavra, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude nessa empreitada, Senhor, que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, meu Deus, de maneira, Pai, que a palavra verdadeiramente seja compreendida, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, no nome de Jesus, Pai. Senhor, sem a tua ajuda, Pai, é impossível, Senhor meu Deus, usufruir verdadeiramente da tua palavra. Por isso eu te peço, ilumine o nosso entendimento, Senhor, de maneira que a palavra seja bênção na vida dos teus filhos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, nós começamos a semana passada a estudar esse texto, e nós vamos, o versículo 19, na verdade. E nós vamos continuar tratando daquilo que nós começamos a semana passada. Nós nos nós gastamos todo o culto da semana passada falando apenas dessa primeira sentençazinha aqui do versículo 19, onde Paulo diz assim: "Olha, falo como um homem por causa da fraqueza da vossa carne". Ele está usando aqui uma ilustração, queridos. Ele está usando uma ilustração. Ele está usando isso para falar de uma verdade muito profunda, entende? Eu tratei disso a semana passada. Eh, há muitos que falam, né, tentando justificar por que Paulo está dizendo isso. Alguns dizem que Paulo usou isso para se desculpar, né? Outros dizem que Paulo está aqui se desculpando pelo simples fato de usar uma ilustração a respeito da escravidão. Mas, na verdade, a ilustração está sendo. Ele diz isso aqui para justificar, querido, o que ele está ensinando, na verdade. É algo assim muito, muito interessante, irmãos. Eh, eu fiz uma pergunta semana passada e eu comecei a responder, eu parei no último tópico, né, e eu vou recapitular isso e eu vou para o último tópico, porque esse último tópico ele é grande, na verdade, eu vou gastar a ministração de hoje todinha, basicamente nesse último tópico, porque, a meu ver, querido, há algo assim muito profundo no que Paulo trata aqui nesse versículo, tá bom? A pergunta que foi feita é: por que Paulo está usando a ilustração a respeito da escravidão? Por que ele usou isso? Por que ele lançou mão disso como uma ferramenta, né, para ensinar aquela igreja? Primeiro, a gente sabe que Paulo é um homem que quase não usa, ele não faz muito uso de ilustrações, de metáforas, entendeu? Ele é muito direto, mas aqui ele faz uso. E a primeira resposta que foi dada é que ele faz isso com a intenção de esclarecer aquilo que ele está ensinando, né. Seria mais ou menos assim: "Olha, eu estou falando desta maneira e estou usando essa ilustração tirada do conhecido fato da escravidão, porque vocês todos estão familiarizados com a escravidão". Então, como a escravidão era algo que aquelas pessoas conheciam bem, Paulo lança a mão dessa ilustração. Eu não vou repetir aquilo que eu disse a semana passada, querido, porque senão eu vou parar de novo onde eu parei a semana passada, né. O segundo motivo para Paulo usar a ilustração da escravidão é para evitar um entendimento completamente equivocado do seu ensino. E eu gastei um bom tempo a semana passada explicando isso, né. O terceiro motivo para Paulo estar usando aqui essa ilustração, é porque toda ilustração, por melhor que seja, ela tem as suas limitações, ela tem as limitações. Eu falei aqui a vocês, querido, do perigo que é a gente ficar usando ilustrações, metáforas, analogias, entendeu? Porque isso, se você não compreender, querido, que toda ilustração ela tem as suas limitações,
Vou dar um exemplo aqui, né? Eu gosto muito de citar, eu citei aqui um exemplo semana passada, eu só vou repetir ela aqui, mas antes de falar isso, quando você pega, por exemplo, a parábola do filho pródigo, né, a história do filho pródigo. Se você Irmãos, a quantidade de livros escritos para explicar aquela história é uma coisa absurda. Aí um autor vai lá e fala do filho que saiu, o outro fala do filho que ficou, alguém vai lá e fala do pai, e alguém escreveu um livro para falar da mãe, que não está no texto, entendeu? Então as pessoas vão dando vazão àquilo que elas pensam, querido, sem considerar, sem pensar no porquê está sendo contado. Então, essa questão de você usar ilustrações, de você usar analogias e metáforas, pode ser um pouco perigoso, né. Mas de todas mesmo, irmãos, eu ouvi isso do Nicodemos faz um tempão, né, e quando eu estava preparando a mensagem semana passada, eu lembrei dela e eu fui atrás. Para mim, talvez uma das coisas que mais, assim, nos alerte para o perigo dessas coisas, é você pegar a parábola do bom sam a historinha do bom samaritano, né. Vocês sabem, o judeu tá indo para o caminho aqui, ele é assaltado, né, espancado, deixado como morto à beira do caminho. Um sacerdote passa e ele olha, mas ele passa de lado. Depois vem um levita, ele olha o cara no chão e passa de lado. Por último vem um samaritano, aí ele para, ele trata das feridas do cara, coloca o cara no em cima do jumento, leva o cidadão até uma hospedagem, né, trata dele lá, e quando ele sai de lá, ele ainda deixa 2 denários, né, porque se houver alguma despesa extra, aquele dinheiro cobriria. Aí, queridos, essa passagem, irmãos, ela é interessante, porque veja só, se você quiser realmente viajar na maionese, querido, com relação a isso, a analogias, a parábolas, você viaja. Olha só, isso é o Nicodemos falando, tá. Ele diz que o judeu, ele conta isso porque ele estava falando sobre o perigo de você interpretar a Bíblia, por meio de simbologia, entendeu? De você não entender o texto como literal, né, mas como se o texto desse imagem. Aí ele fala sobre isso. O judeu que foi assaltado, ele diz que significa o homem perdido, né, os salteadores que roubaram e espancaram o homem é o pecado, o homem que foi assaltado, espancado, caiu da margem da estrada é o homem em pecado, o sacerdote e o levita que não ajudaram o homem representam a lei que não pode salvar o pecador. Agora vem a parte interessante. O bom samaritano é Jesus, que derrama seu sangue, né, falando do vinho, né, aqui, que levanta o homem, o levantar fala do novo nascimento, que coloca o homem em cima do jumento, e o jumento aqui é o evangelista, e leva o homem para né, a estalagem é a igreja, e diz para o dono da estalagem, que é o pastor, olha, tem aqui 2 moedas, que é o batismo e a santa ceia, e eles, olha, cuida dele até que eu volte, e esse até que eu volte fala da segunda vinda. Tudo isso aqui é a mensagem do evangelho, entendeu? Só que o cara enxergou tudo isso nessa parábola. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão. E Paulo é um cara cuidadoso, entendeu? Ele está usando uma ilustração, mas ele sabe que essa ilustração tem limites. Ela vai até um certo ponto, e daí por diante, se você quiser levar adiante, você vai complicar aquilo que ele está dizendo. Eu não vou explicar mais isso, irmãos, porque eu já gastei um bom tempo a semana passada explicando isso, tá bom? As limitações de uma ilustração. O perigo que é você dar muita vazão a isso, tá bom? Bom, a questão, e nós paramos aqui, o quarto motivo e o mais importante de todos, querido, por que Paulo usou uma ilustração da escravidão, é por causa da fraqueza da nossa carne. E aí eu quero que você, querido, se atente, porque eu julgo, irmãos, que essa é uma mensagem muito importante e muito esclarecedora para nós que somos cristãos, para nós nos avaliarmos, para nós fazermos uma avaliação, muitas vezes, mesmo para quem é líder, principalmente, né, do porquê os discípulos não crescem, ou até mesmo para explicar, querido, por que algumas pessoas, mesmo ouvindo a palavra, elas não aceitam a Cristo, entendeu? Então, nós temos aqui algo realmente muito interessante, né? Por causa da fraqueza da vossa carne. Aí eu cito mais uma vez só o comecinho do versículo 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Bom, olha só, querido, por que ele está usando uma ilustração
para retratar uma verdade espiritual? E a resposta é: por causa da fraqueza da vossa carne. Outra coisa interessante, por que ele não disse que era por causa da fraqueza intelectual daqueles irmãos? Veja, ele diz que é por causa da fraqueza da carne, mas ele não diz que é por causa da fraqueza intelectual. Por que ele não disse isso? Porque se ele tivesse dito que estava usando uma ilustração, porque aquelas pessoas tinham pouco conhecimento, tinham pouco intelecto, isso estaria dando, querido, ao intelecto um valor que não lhe é atribuído quando se trata de questões espirituais. E é disso que eu quero tratar com vocês hoje aqui, irmãos. Vamos tentar entender a questão, irmãos. Acompanhe comigo, olha. Se o problema fosse o intelecto, Paulo estaria dizendo àqueles irmãos que se eles fossem mais inteligentes, ele não precisaria ter usado nenhuma ilustração, tá? Por isso Paulo diz, olha, é por causa da fraqueza da carne de vocês. Não é por causa da fraqueza do intelecto, não é porque vocês têm pouco conhecimento, não é porque vocês não são inteligentes. Porque se ele estivesse dizendo isso, ele estaria valorizando ou supervalorizando o intelecto humano. E olha, querido, o Novo Testamento nunca diz que a falta de compreensão das verdades espirituais é um problema intelectual. Ele nunca diz isso. O problema é a fraqueza da nossa carne. Queridos, eu vou começar por aqui porque eu realmente e- eu acho que entendo esse cuidado de Paulo, irmãos. O problema não é a nossa capacidade, o problema não é a nossa inteligência ou a falta da nossa inteligência. O problema é mais sério, irmãos, entendeu? O problema é mais sério. Vamos tratar aqui, o que que é carne aqui, irmãos? O que que Paulo quer dizer com carne? A carne aqui, querido, significa todas as faculdades do homem, né, que são influenciadas e controladas pelo pecado. Tudo no homem, e vocês sabem disso, existe uma doutrina chamada de depravação total, que diz que tudo no homem foi contaminado pelo pecado. Não há nada no homem que não tenha sido contaminado. Então, por causa dessa fraqueza da carne, dessa ação do pecado na nossa vida, é que nós temos dificuldade de compreender as verdades espirituais. Bom, eu quero chamar sua atenção para um fato que eu julgo interessante. Segundo o ensino bíblico, o problema do homem, por natureza, não é apenas que lhe falta intelecto. O que falta é entendimento espiritual. A dificuldade do homem não está apenas em sua mente, mas em sua falta de capacidade e de habilidade para entender, para crer e seguir a verdade espiritual. Eu estou aqui lembrando de uma coisa interessante. Faz tempo isso, eu não sei nem dizer quanto tempo faz isso. Eu tinha um programa na rádio ainda e eu estava lá na casa do senhor Eusébio pregando, né? Ainda nem tinha, não era célula ainda. Eu estava fazendo lá um trabalho lá que não era bem célula, né? Depois foi que foi colocado a célula lá. Aí eu estava terminando a mensagem e dizendo para os irmãos assim, olha, eu só lamento, querido, porque eu não sei se vocês conseguem entender aquilo que vocês estão ouvindo, né? Aí um senhorzinho que estava passando, né? E parou para. Diz ele que reconheceu a minha voz, aí parou para ouvir a ministração. Então ele estava lá ouvindo a ministração, entendeu? Aí ele me disse uma coisa interessante: olha, o problema não é que as pessoas não entendam, pastor, o que o senhor fala, as pessoas entendem o que você fala. Ele não é crente, tá, gente? Ele não é crente. Ele disse: o problema não é que as pessoas não entendem, o problema é que elas não querem mudar de vida. Eu fiquei assim, um pouco, né? Será, meu Deus do céu, que é isso mesmo? Mas é interessante, porque isso é uma percepção de um homem ímpio, entendeu? Não é de um homem que conheça Deus, né? Ele estava certo no que ele disse? Ah, não, querido, ele não estava certo. Eu posso até entender intelectualmente algo que é dito a respeito de uma verdade espiritual, mas eu não a compreendo verdadeiramente, porque se eu a compreendesse, aquela verdade me transformaria, tá bom? Bom, irmãos, olha só.
Por que falta ao homem, querido, o entendimento intelectual, o espiritual? Por que falta? A resposta bíblica é uma só, irmãos. É por causa da queda de Adão. É por isso que falta entendimento para o homem. É lógico, né? Eu estou dizendo que falta o entendimento por causa do pecado. A queda do homem, né, trouxe o pecado sobre a humanidade e por causa disso o homem tem dificuldade de entender as verdades espirituais. Bom, olha só, ninguém vai discutir isso aqui, porque é praticamente um fato indiscutível que antes da queda, Adão ele desfrutava livremente de íntima comunhão e comunicação com Deus. Livremente, irmãos. Agora, depois da queda, querido, depois da entrada do pecado na vida do homem, ele perdeu essa capacidade de apreensão e entendimento espiritual. Se você quer um texto que vai tratar disso de maneira muito extensiva, nós temos a 1 Coríntios, capítulo 1, 2 e 3, Paulo trata disso. Eu vou citar bastante aqui algumas coisas aqui desses 3 capítulos aqui de Coríntios, porque trata dessa questão, querido, do entendimento das verdades espirituais. Paulo vai dizer que a causa suprema de o homem não compreender a verdade espiritual não é a mente, não é o intelecto, não é o cérebro, entendeu? Não é a sua. O problema dele é espiritual, irmãos. É espiritual. Olha um texto interessante. 1 Coríntios 1, versículo 18 até o 20, até o 22, 23. Olha só. Aqui a questão é apreender, compreender as verdades das Escrituras Sagradas. Não é um problema apenas de mente, de intelecto. É um problema espiritual, tá bom? Olha só, certamente a palavra da cruz é loucura, tá? E no original a palavra que é tolice. A palavra da cruz é tolice, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios. Destruir aqui significa tornar inútil. O Senhor está dizendo: ó, eu tornarei inútil a sabedoria dos sábios e aniquilarei ou anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria do mundo? Veja que coisa interessante, irmãos. Esses capítulos são muito interessantes por causa daquilo que Paulo fala, querido. Veja, Paulo está escrevendo, irmãos, aqui num contexto onde a filosofia era algo muito forte, entendeu? Onde havia os homens inteligentes, os filósofos, os estudiosos daquela época. Ele está dizendo tudo isso, olha, tudo isso diante de Deus não tem serventia nenhuma, não tem validade nenhuma. Por quê? Ele diz, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Ou, se você pegar a nova Bíblia viva, diz assim, olha, Deus não permitiu que o homem o conhecesse por meio da sua sabedoria. O plano de Deus, as verdades de Deus é tão tremenda, querido, que o homem não pode conhecer por meio da sabedoria humana, entendeu? Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Loucura é que é tolice, né? Para aqueles que não creem, a pregação é uma tolice, né? É uma idiotice, não faz sentido a pregação, querido, para um homem que não crê, entende? Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. E o Cristo crucificado, ele é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Por que escândalo, irmãos? Se você olhar para o Velho Testamento, querido, aquele que morre pregado no madeiro, ele é maldito de Deus. Como alguém que é maldito de Deus pode ser o salvador do mundo? O judeu se escandaliza com isso. Loucura para os gentios, porque os gentios estão habituados com o conhecimento, com a filosofia, entendeu? E eles olham para Jesus
E para um homem fraco como Jesus, que foi morto de maneira vergonhosa, e pergunta como é que esse pode ser chamado de Salvador, entendeu? Então, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Não é interessante? O grego olha para Cristo crucificado e diz: Isso é loucura. O judeu olha e se escandaliza, mas aquele que crê olha e vê ali o poder de Deus e a sabedoria de Deus, irmãos. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Olha o que Lord John diz. Ele diz assim, olha, todo o problema relacionado com o homem tornar-se cristão, crer na verdade cristã, aceitar a fé cristã, não é primordialmente questão de intelecto. Absolutamente não. E eu torno a dizer, graças a Deus por isso. O apóstolo argumenta no sentido de que os homens podem ter grande capacidade natural, grande intelecto, grande mente, grande cérebro, grande conhecimento e grande entendimento natural. E, ao mesmo tempo, não enxergar absolutamente nada no cristianismo. Na verdade, diz ele, não consegue enxergar nada nele exceto loucura total. Não é verdade, irmãos? Para os inteligentes da nossa época, ou de qualquer outra época que você possa imaginar, o cristianismo é loucura, irmãos. Crer em alguém que foi morto, crucificado como um bandido, né? Como um fora da lei, crer que esse homem é o salvador do mundo, ainda é loucura, querido. As pessoas não conseguem entender, não conseguem explicar, não conseguem aceitar, né? Por isso que dizem que a fé cristã é para pessoas pobres, sem esperança, porque pelo menos ela dá um pouco de esperança para as pessoas. Mas se você tem algum conhecimento, se você tem alguma condição, você não precisa disso, entende? Agora veja, irmãos, olha a palavra, irmãos. 1 Coríntios 2,14, querido. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural, o homem sem ser salvo, o homem sem Cristo, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e e ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, irmãos. A verdade de Deus, ela só é percebida, ela só é compreendida espiritualmente. A nossa inteligência, a nossa capacidade, querido, cognitiva, o nosso entendimento, o nosso cérebro grande, como diz o Neil Barreto, o nosso cabeção não consegue, querido, compreender essas verdades de forma alguma, irmãos. Veja, o problema do homem, querido, no que diz respeito ao entendimento das verdades espirituais, é a fraqueza humana e não apenas uma questão de mente e de intelecto, tá? Agora, veja, eu quero chamar a sua atenção, querido, aqui, para o outro lado dessa questão. Eu estou falando aqui que isso é incompreensível ao homem, entendeu? O homem sem Deus não consegue compreender, o homem sem Deus não consegue entender, ele vai achar isso tudo muito esquisito, vai achar isso uma loucura, uma tolice. Agora, veja, o que dizer, querido, das pessoas simples? Os inteligentes não entendem, né? Mas como explicar que pessoas simples, comuns, que não desfrutam de uma capacidade intelectual, mas que ao mesmo tempo se regozijam nessas verdades espirituais, como é que a gente explica isso na verdade, entendeu? Como é que elas podem desfrutar? Eu estou dizendo que o inteligente não pode, que o PhD não pode, mas pessoas simples conseguem entender. Como isso é possível, na verdade? E a resposta, irmãos, para essa questão é bem simples, querido, é bem simples. Elas podem desfrutar disso, irmãos, e elas se alegram nessas verdades por causa da obra do Espírito Santo na vida delas. 1 Coríntios 2,8. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do seu Espírito. É engraçado as pessoas usarem esse texto, né? Porque elas esquecem esse versículo 10. Ah, os olhos não viram, o coração não entendeu. Tá, mas ok, para nós, isso foi aquilo que está oculto ao homem sem Deus, para aquele que tem Deus, isso foi revelado, querido. Agora, olha o versículo 12. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Por que não recebemos o Espírito que vem de Deus? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. É o Espírito que nos dá a conhecer aquilo que o Senhor revelou, aquilo que o Senhor nos deu, irmãos. É obra do Espírito. É Ele agindo na nossa vida, é Ele agindo na nossa mente, no nosso coração, que nos leva a compreender. Irmãos, eu nunca vou esquecer, querido. Eu vou citar esse texto daqui a pouco, né? Mas eu nunca. Irmãos, pensem numa coisa. Paulo está pregando lá na cidade de Filipos. Há um grupo de pessoas que estão ouvindo Paulo pregar. Mas aí a Bíblia diz que o Espírito veio e abriu o entendimento de uma mulher chamada Lídia para ela compreender as palavras de Paulo. E isso é obra de Deus, irmãos, isso é obra do Espírito. É só assim que nós temos o entendimento real da palavra de Deus, entendeu? Eu chego a dizer, irmãos, que o motivo pelo qual a palavra não nos transforma como Deus quer que nos transforme, o motivo pelo qual a palavra não produz em nós aquilo que Deus quer que ela produza, é porque muitas vezes não há, primeiro, uma disposição de ouvir verdadeiramente aquilo que está sendo dito, não há uma disposição de querer viver aquilo que nós estamos dizendo, e por causa disso, irmãos, é como se nós limitássemos o Espírito Santo a agir na nossa vida, entendeu? Impedindo que o Espírito Santo operasse em nós, abrisse o nosso entendimento e nos desse a entender aquilo que nós estamos ouvindo, tá? Então, eu acredito que realmente acontece isso, querido, conosco, tá bom? Agora, veja, irmãos, olha a pergunta. Como estas pessoas podem desfrutar e se alegrar com essas verdades espirituais? A resposta é pela iluminação do Espírito Santo na vida delas. Mesmo pessoas simples, mesmo pessoas sem muito entendimento, homens comuns, mulheres comuns, mas porque o Espírito veio e iluminou o entendimento, ou como diz o texto lá de Atos 16, porque o Espírito veio e abriu o entendimento dessas pessoas, querido, elas podem se alegrar, entendeu? Elas podem realmente desfrutar daquilo que foi ensinado, querido. Olha, querido, escute isso. 1 Coríntios 1, a partir do versículo 26, irmãos. Ele diz assim: olha, irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Está falando aqui de gente que, olha, vocês, os que foram salvos, não são aqueles que nasceram em berços esplêndidos, entendeu? Não são aqueles que nasceram em lares abastados. Não, não. Olha só, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Não são os fortes, não são os entendidos, não são aqueles os poderosos, não são aqueles que nasceram em berços esplêndidos, nada disso. Deus escolheu as coisas loucas, as coisas fracas, Deus escolheu os humildes, as desprezadas, para que nelas se manifeste a sua glória e assim ninguém se glorie diante do Senhor, irmãos. Não é uma questão de entendimento intelectual, irmãos. Não é uma questão de instrução apenas. Não é uma questão de educação apenas, entendeu? É uma questão do Espírito Santo agir na vida das pessoas. Ser cristão, querido, não tem nada a ver com o intelecto, com a capacidade natural e com o entendimento.
E Paulo se gloria nisso, irmãos, se gloria nisso. É por isso que ele escreveu esse texto. Olha, não são os poderosos, não são os fortes, não são aqueles que nasceram em berços esplêndidos, não, nada disso, irmãos. São os fracos, são os desprezados, são os humildes que Deus se agradou em salvar. Veja, irmãos, é lógico que falar isso aqui, ensinar isso aqui, querido, requer um certo cuidado, entendeu? Porque essas declarações poderia, irmãos, dar a entender de maneira equivocada, né, que que Deus está aqui favorecendo aqui, entendeu? Pessoas ignorantes, pessoas que Deus está aqui, em última instância, Deus está aqui favorecendo aqueles que são ignorantes, aqueles que não têm conhecimento, que não querem ter conhecimento. Bom, não é isso que Paulo está ensinando aqui, irmãos, tá bom? Não é um favorecimento às pessoas simples, não é isso. Paulo não está fazendo uma apologia à ignorância, mas deixando claro e explícito que o intelecto não é o fator determinante. Em outras palavras, irmãos, o homem não deve se envaidecer porque tem muito conhecimento, mas também não deve se orgulhar de ter pouco conhecimento. Por quê? Porque não é uma questão de conhecimento, irmãos. Escute isso aqui do Lord John. Ele diz assim: olha, é essencial dizer isso dos dois lados. Nem muito conhecimento, nem pouco conhecimento, né? Para alguns, a tentação consiste em se gabarem de seu grande cérebro. Porém, não nos esqueçamos nunca de que outros são igualmente tentados a dizer: sou um homem comum, você sabe, dizendo como o mesmo orgulho doentio. Não devemos premiar nem o cérebro, nem a falta de cérebro, nem o conhecimento, nem a falta de conhecimento. Nenhum deles importa. O que conta é unicamente a iluminação do Espírito Santo. Quando Paulo está pregando, irmãos, aos Tessalonicenses, ele diz lá no capítulo 1 que a palavra pregada por ele chegou no coração daqueles irmãos no poder do Espírito Santo. O que é isso, irmãos? É que o Espírito Santo deu àqueles irmãos o discernimento. O Espírito Santo iluminou, na verdade, o entendimento daqueles irmãos para que eles entendessem aquilo que Paulo estava ensinando. Isso é a palavra chegar no poder do Espírito Santo ao coração de uma pessoa. É quando o Espírito abre o coração e a mente daquela pessoa para ela compreender aquilo que está sendo ensinado, irmãos. E por que que é assim, irmãos? Porque o muito conhecimento ou o pouco conhecimento não importa na hora de compreender as verdades bíblicas, principalmente no que diz respeito à salvação. Por que não importa? Por que não é tão primordial, querido? E a resposta, irmãos, também é bem simples. É porque a Bíblia é um livro divino, né? E quando eu digo que a Bíblia é um livro divino, eu estou dizendo com isso, querido, que o conteúdo daquilo que está escrito foi gerado na mente de Deus e Deus deu ao homem para que ele escrevesse. Não é, irmãos, tudo aquilo que o homem ensina, outro homem pode entender muito facilmente. Se você pegar, querido, filósofos, estudiosos, entendeu? Especialistas em áreas, eles conseguem lidar tanto com as áreas com as quais eles são especialistas, como também conseguem falar de outras áreas que eles não têm tanto domínio. Por quê? Porque é conhecimento humano e o homem pode entender facilmente isso. Agora, pegue esses mesmos especialistas e peçam para eles entenderem a palavra de Deus. Aí eles vão dizer: isso não é possível. Não dá para entender. Por quê? Porque a Bíblia é um livro espiritual, irmãos. É lógico, alguém pode ler a palavra e entender alguma coisa, mas isso não quer dizer que o entendimento que ela teve daquilo que leu é a interpretação correta do texto. Entende? Tanto é assim que nós temos muitas e muitas religiões falsas, seitas e tudo mais. São pessoas que entenderam equivocado
a palavra de Deus e aí construíram algo completamente distante daquilo que é a palavra de Deus, do entendimento da palavra de Deus, tá bom? Bom, olha, irmãos, só pelo entendimento, só pela iluminação do Espírito Santo é que nós podemos compreender a palavra de Deus. Eu espero que você entenda isso, querido. E na verdade, com isso, isso essa verdade deveria nos levar ao ler a palavra de Deus, né? Eu não faço isso quando eu estou lendo, eu faço isso na minha oração de manhã. Toda manhã eu peço ao Senhor sabedoria para entender a palavra de Deus, eu peço iluminação do Espírito Santo para quando eu estiver lendo eu entender aquilo que está escrito, porque é necessário, irmãos. Irmãos, não basta você vir com a sua mente e tentar compreender o texto, esquecendo que o texto é um texto espiritual. Não vai funcionar, querido, entendeu? Olha o que a Bíblia diz, irmãos. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela veio da mente de Deus para o homem, querido. Entende? Toda a Escritura é inspirada. Não é apenas um livro, não é apenas o Novo Testamento, é toda a Escritura, irmãos. Olha, 2 Pedro, querido. 2 Pedro, a partir do versículo 20, olha. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, irmãos. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Não foi o homem que pensou, eu vou escrever isso aqui, ou ele olhando para a vida, né, tendo o entendimento da vida, começou a escrever. Não, querido, toda a escritura, toda a profecia, ela é oriunda de Deus. Vem da mente de Deus, irmãos. Foi dada por Deus ao homem. Por isso que o cabeção desse século, o PhD desse século, mesmo que ele leia, veja, querido, talvez ele até consiga fazer uma interpretação correta do texto, mas eles não conseguem o entendimento. Eu lembro de uma vez, no mesmo vídeo que eu falei lá do Augusto Nicodemos, quando ele estava falando sobre essa questão das pessoas interpretar a Bíblia simbolicamente, ele diz o seguinte, olha, se você pegar um estudioso do grego, ele vai pegar a Bíblia, o texto grego, e vai fazer uma análise correta do texto bíblico, entendeu? Ele vai analisar corretamente, ele conhece a gramática, ele conhece essa coisa toda, tá? Então ele faz uma análise correta. A questão não é a análise correta. O problema disso, querido, vai além, entendeu? É que mesmo fazendo a análise correta, ele não consegue ir adiante, ele não consegue crer naquilo, entendeu? É como se eu pegasse um texto qualquer, irmãos, e o analisasse, entendeu? Sem que isso surtisse algum efeito na minha vida. Eu tenho medo, irmãos, que às vezes a gente faça isso com a palavra de Deus, entendeu? Eu leio, eu até entendo o que eu estou lendo, mas eu não tenho discernimento espiritual, entendeu? Eu não consigo ir além do texto, além daquilo que está escrito, das palavras no texto. Porque para que a palavra funcione, irmãos, para que a palavra surta efeito em nós, é necessário, querido, ter essa iluminação, ir além daquilo que está escrito. Lembrando novamente, eu vou citar o texto daqui a pouquinho, irmãos. Está aqui o texto, vou citar agora logo. Olha, Atos 16, a partir do 13. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Agora escute isso, querido. Olha, certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. O que o texto está dizendo? Que Deus, por meio do Espírito Santo, abriu o entendimento daquela mulher, iluminou o entendimento daquela mulher, para que ela entendesse. Veja, irmãos,
Quando eu digo entender, querido, eu não estou dizendo apenas de uma compreensão cognitiva. Não, não é só isso, entendeu? Não é só entender com a mente. Olha, se eu disser para uma pessoa ímpia, que não conhece a Deus, que se ele não aceitar a Cristo, ele vai para o inferno, ele vai entender isso. Mas, pastor, qual é o problema? É que, mesmo entendendo isso, da gravidade disso, não passa de uma coisa intelectual. Aquilo não surte nenhum efeito na vida daquela pessoa. Tanto é, irmãos, olha as nossas células, o que a gente vem pregando na cela? Tem pessoas que estão na cela há um bom tempo, há meses, há ano, ouvindo a mensagem e nunca aceitou a Cristo, irmãos. Por quê? Porque o Espírito ainda não iluminou o entendimento dela. Ela entende o que você está dizendo muitas vezes, entendeu? Ela compreende o raciocínio que você está desenvolvendo muitas vezes. Só que isso, eu vou, para facilitar, irmãos, o que eu estou colocando aqui, isso ficou apenas na mente. Isso não desceu ao coração. Eu não sei se é correto fazer isso, mas eu vou discernir espiritualmente aquilo que está sendo dito, é eu compreender aqui e aqui. Se eu compreendo só aqui, eu tenho apenas um entendimento intelectual, entendeu? Isso não vai fazer nenhuma mudança na minha vida, não vai transformar nada na minha vida. Eu apenas entendi intelectualmente, tá? Olha, querido, veja, eu cito mais uma vez o Lord John, irmãos. Se o plano de salvação fosse feito pelos homens, dependeria da nossa mente, do nosso intelecto, da nossa inteligência. E então, claro, alguns teriam grande vantagem sobre os outros. Todavia, Deus projetou um plano de salvação no qual ninguém tem vantagem sobre ninguém. Todos e cada um de nós fomos reduzidos ao mesmo nível de completo desamparo e de absoluta incapacidade. Ter cérebro ou não ter cérebro não faz diferença. Estamos todos na mesma situação, todos no mesmo nível. Todos nós temos o mesmo grau de fracasso. Somos todos igualmente incapazes. Que coisa tremenda isso aqui, irmãos. O cara que tem lá os seus diplomas não tem vantagem sobre o homem incauto. Não é interessante isso? Não tem vantagem. Porque se dependesse do intelecto, os inteligentes seriam salvos mais facilmente e as pessoas iletradas estariam quase que sentenciadas ao inferno. Entende? Mas Deus não fez dessa forma, irmãos. Deus nos nivelou no que diz respeito à salvação, tá? Bom, querido, nós temos aqui, irmãos, olha, escute isso. Assim como todos nós, humanamente falando, somos incapazes de compreender as Escrituras, assim também, por meio do Espírito Santo, todos nós somos capazes de entendê-la. Então, aqui está a graça dessa mensagem de salvação, irmãos. O inteligente não tem vantagem sobre o iletrado. Na verdade, todos estão no mesmo nível. Mas, ao mesmo tempo, todos, dependendo do Espírito Santo, podem compreender essa verdade. Não depende de quem tem muito conhecimento, nem de quem não tem conhecimento nenhum. Depende do Espírito Santo. É por isso que salvação, irmãos, e a gente não deveria esquecer disso jamais. Salvação é uma obra exclusiva de Deus no coração do homem. Não adianta estratégia, não adianta forçar a barra com as pessoas, tentar emocioná-la, não adianta você criar mecanismo. Eu digo porque eu vim de uma realidade, querido, onde as pessoas criavam mecanismo para tentar converter as pessoas, entendeu? Eu lembro demais, irmãos, lembro demais. Olha, a estratégia era simples, né? O pastor está pregando aqui, a gente tinha essa orientação num ambiente mais só para crente, né? A questão é, irmãos, quando eu terminar o culto, eu vou fazer o apelo. Quando eu fizer apelo, né, todo mundo vai levantar, porque aí força os descrentes a levantar também. Se a igreja toda levantou, todo mundo vai levantar, entendeu? Os descrentes vão levantar. Só que, é tipo assim,
quantos aqui querem aceitar a Cristo? Mais ou menos assim. Aí todo mundo levanta, entendeu? Aí ele pergunta, mas de vocês que estão em pé, quantos já aceitaram a Cristo? Se você já aceitou a Cristo, se sente. E aí deixa só aqueles que não aceitaram a Cristo de pé, né? E aí faz aquele apelo, aquela coisa. São estratégias humanas na tentativa de fazer com que o homem aceite Cristo. Irmãos, isso eu não sei se isso é desconhecimento da palavra de Deus ou se é má fé mesmo, entendeu? Mas é uma coisa assim muito, muito distante, querido, do entendimento bíblico. Irmãos, não há estratégia, não há a eloquência, não há, gente, essa coisa a pessoa carismática. Não há nada disso, querido, na hora da salvação. A salvação, irmãos, é uma obra única e exclusiva do Espírito Santo. Se ele não abrir o entendimento, irmãos, não há salvação, querido. Vamos voltar para o nosso texto? Paulo diz que essa dificuldade em compreender as verdades espirituais se dá por causa da fraqueza da nossa carne. E carne não tem nada a ver com a mente, intelecto, mas com a nossa natureza caída, tá bom? Bom, dito isso, eu quero te chamar a atenção para uma coisa que eu acho que tem que ser esclarecido aqui, irmãos. Veja, olha só. Por tudo que já estudamos sobre a fraqueza da nossa carne, nós podemos deduzir, no que diz respeito àqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, que todos estão na mesma situação, tanto o intelectual como o iletrado. Entretanto, querido, aqui que está a questão, e eu quero finalizar essa ministração falando um pouco sobre isso, né? O que dizer, irmãos, quanto aos que já foram alcançados pela salvação? E essa pergunta ela é necessária, querido, porque nós já dissemos que todos dependemos da iluminação do Espírito Santo. E a minha questão levantada é a seguinte: olha, se todos os cristãos têm a mesma iluminação, não seria cada cristão idêntico a todos os demais e não estariam todos na mesma situação dos demais com relação ao entendimento e à compreensão? Bom, se para entender eu preciso do Espírito Santo, né? É Ele que nos dá. Então, não, por que não está todo mundo no mesmo nível, na verdade, entendeu? Porque, irmãos, essa pergunta ela é importante porque o cristão, ele depende da iluminação? Depende, entendeu? Só que nem todos nós somos iguais. Nem todos nós somos iguais diante de Deus. Quando eu digo que nem todos nós somos iguais diante de Deus, querido, eu estou dizendo, querido, que é fácil perceber que existem grandes homens de Deus, com um conhecimento assim gigantesco da palavra de Deus, ao mesmo tempo que é fácil perceber que existem muitos cristãos, querido, que não conseguem ir além do beabá espiritual. Por que essa diferença tão gritante entre os filhos de Deus, já que a iluminação é a mesma para todos, entendeu? Por que essa diferença, na verdade? Eu espero que você entenda, irmãos. E aqui agora é uma palavra para nós crentes. E a resposta dessa pergunta ela é importante porque isso pode explicar o grau da nossa fé cristã, entendeu? Mas veja, é verdade que a iluminação é uma só para todos. Mas, queridos, o fato de ter gigantes no conhecimento da palavra e crianças espirituais se dá pelo desenvolvimento dessa iluminação que o Espírito nos dá. Algumas pessoas desenvolvem isso, outras não desenvolvem. Eu vou tentar te mostrar isso pela palavra, irmãos. 1 Coríntios 3, versículo 1 e 2. Escute bem, olha. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais. Carnais aqui significa imaturos espiritualmente, tá bom? Pessoas imaturas, tá bom? E sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo, tá? Ele está explicando o que é carnal. São as crianças em Cristo, são as pessoas imaturas. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são
carnais. Então ele está falando para a igreja de Corinto que há naquela igreja irmãos carnais, pessoas imaturas espiritualmente, pessoas que não desenvolveram aquilo que lhes foi dado pelo Espírito Santo, entendeu? Elas receberam a iluminação para a salvação, mas continuaram naquele mesmo patamar a vida toda, não desenvolveram isso. Agora veja, irmãos, 1 Coríntios 2:6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros. Observa o contraste aqui já. Entre os maduros. Não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Então, se por um lado Paulo, ao se referir a alguns irmãos, ele tem que tratar elas como crianças espirituais, como madura. Por outro lado, ele se sente à vontade para falar a sabedoria de Deus, sabedoria, né, a algo que está além, que o imaturo não tem acesso. Eu vou ler um texto daqui a pouco que vai falar isso de maneira mais específica, tá bom? Mas aqui é importante que você entenda, irmãos, que Paulo está dizendo que na igreja há dois tipos de pessoas, mesmo que todo mundo receba a mesma iluminação do Espírito Santo. Uns desenvolveram essa iluminação e os outros não desenvolveram. Então, uns são chamados de crianças. Quem são as crianças, irmãos? São aqueles que estão lá brigando entre si, dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, entendeu? Estão guerreando entre si. Paulo, ó, vocês são crianças, são crentes, é verdade, são salvos, é verdade, mas são imaturos espiritualmente, não desenvolveram a fé de vocês, não desenvolveram aquilo que o Espírito lhes deu. Mas, por outro lado, há pessoas que estão num outro patamar e essas pessoas recebem um alimento sólido, diferente daquelas que são infantis. Por que essa diferença é tão grande, querido? Porque alguns desenvolveram essa faculdade, né, que foi dada por Deus, e os outros não desenvolveram. Outro texto muito semelhante, irmãos, Hebreus 5, a partir do versículo 11. Leia, acompanhe comigo, olha, quanto a isso, ele está falando sobre os ser sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, né? Ele diz assim, olha, quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Olha a expressão, irmãos, lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, o que ele está dizendo? Ora, pela quantidade de tempo que vocês já foram salvos, vocês já deveriam ser mestres já, né? Vocês, de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. A mesma verdade, irmãos. Se por um lado há irmãos que não se desenvolveram, eles estão na fé há muito tempo, mas continuam precisando de leite. Estou lembrando do pastor Jair, da pregação no domingo, né? Cara, é adulto, mas está tomando leitinho. Você não pode dar um alimento mais pesado porque vai fazer mal para ele, vai causar uma indigestão no camarada, entendeu? É assim com muitas pessoas na fé cristã, irmãos. Eu tenho lá em casa uma coleção de livros chamado Alimento Sólido. São livros no prefácio o cara já vai dizendo assim, olha, se você tem menos de 10 anos de convertido, não leia o livro. Porque são verdades muito difíceis de serem compreendidas. É o poder latente da alma, de Watchman Nee, guerra espiritual, guerra contra os santos, tomo 1 e 2, e as eras mais primitivas da terra, tomo 1 e 2. Verdades profundas, querido, profundas, que não é indicada para meninos na fé, mas para gente madura, para a gente experimentar, entendeu? Que vai ler e não vai se chocar, que vai ler e não vai entrar em parafuso, entendeu? A,
Isso ainda é verdade hoje, irmãos. As pessoas, há muita gente na igreja que precisa de alimento de leite o tempo todo e você não pode dar algo mais substancioso porque vai fazer mal para o irmão, entendeu? Queridos, essa é uma necessidade muito grande. Irmãos, como é que a gente sai desse estágio de criança para o estágio adulto, irmãos? É desenvolvendo aquilo que o Senhor nos deu, querido. É lendo a palavra, é lendo bons livros teológicos, entendeu? Aprendendo, mergulhando de cabeça realmente no conhecimento do Senhor, querido. Não só na Bíblia, mas materiais de apoio, que nos auxiliem na compreensão das Escrituras. É gastar tempo estudando, irmãos, gastar tempo estudando, sabe? É vivendo a fé cristã. Queridos, sem isso, tem gente que diz, eu sou salvo mesmo, tá tudo bem, glória a Deus, aleluia, eu vou para o céu, e aí ele se contenta só com isso, mas fica a vida toda, irmãos, ali naquele estágio, ali naquele patamar, sem conseguir ir além, sem... Queridos, Jesus Cristo diz que a quem tem, mais será dado, e a quem não tem, até o que foi dado será tirado, querido. Eu acho que isso se aplica aqui nesse sentido, entendeu? Se você fica muito tempo estagnado no mesmo lugar, querido, e não consegue avançar, muitas vezes por preguiça mesmo, sabe? Por falta de vontade mesmo. Deixa eu abrir um pouco o coração com vocês. Nem sei se isso é bom. Mas eu vejo, querido, assim, tanta indisposição, às vezes, nas pessoas. Não querem ler, não querem aprender. Não tem dificuldade até mesmo de ler a Bíblia, irmãos. Irmãos, eu leio a Bíblia todos os dias. Todos os dias. É 1 hora de leitura. É 1 hora de leitura, todos os dias. Às vezes eu pego um pedaço de manhã, um tempo à tarde, um tempo à noite, mas é 1 hora. Aqui e acolá, como agora aconteceu no retiro, entendeu? Eu fiquei domingo sem ler. Domingo eu não li um capítulo sequer, irmãos. Cansado, entendeu? Não li nada. Mas é muito, muito raro acontecer algo. Eu me alimento todos os dias da palavra de Deus. Não é porque eu quero parecer melhor, não é, é por uma necessidade, irmãos. Para mim, a leitura diária da palavra de Deus é como eu comparo isso com o maná que Deus dava para o povo no deserto, entendeu? Todo dia uma porção de maná. Todo dia uma porção de maná. Eu penso que a leitura é isso, irmãos. É esse maná de Deus, que todos os dias eu tenho que comer a minha porção para alimentar o meu espírito, senão eu enfraqueço na fé. Nós precisamos, querido, nós precisamos gastar tempo estudando, irmãos, crescendo, desenvolvendo a nossa fé. Queridos, eu queria que vocês, irmãos, às vezes eu fico assim, meu Deus do céu. Veja, o que nós pregamos aqui, querido, o que é ensinado na Bíblia é, na minha compreensão, a verdade mais importante ou as verdades mais importantes que o ser humano precisa para viver. É a palavra de Deus que me instrui quanto à salvação e como eu devo viver a minha vida nessa terra. Irmãos, não ler ou não tentar compreender isso, entendeu? Não gastar um tempo, querido, lendo um bom livro. E aqui eu vou ser bem prático mesmo. Eu não estou falando apenas, não estou falando de literatura secular, não estou dizendo que você não deva ler, tá bom? Não é isso. Mas eu estou falando de ler livros bíblicos, livros teológicos, livros que nos ajudem a compreender a palavra de Deus, entendeu? Algum comentário, alguma coisa dessa natureza, irmãos. Eu não entendo, querido, como é que a gente pode viver a vida cristã sem isso, irmãos. Eu não entendo, querido. Eu juro que eu não entendo. Porque mesmo muito antes de ser pastor, irmãos, e muito antes de ser chamado para o ministério, eu já desenvolvia isso na minha vida o tempo todo, entendeu? É lógico, eu sei, querido, eu sei. E eu vou falar disso na semana que vem, nessa pregação aqui. Eu sei que nem todo mundo tem que estar no mesmo nível. Não é isso, não. Mas, puxa, eu posso, por exemplo, hoje nós estamos aqui em mês de maio, né? Finalizando maio. Eu já estou já no 18º, 19º livro já, esse ano, entendeu? Fora a minha leitura da Bíblia.
Mas você não precisa ler tanto quanto eu leio. Mas, puxa, você poderia ler um livro por mês, irmãos. Entende? Um livro por mês te ajudaria a crescer, te ajudaria a se desenvolver. Mas a gente não lê, irmãos. A gente não desenvolve aquilo que Deus nos deu. Porque a iluminação do Espírito Santo, essa faculdade que Ele nos dá, querido, tem que ser desenvolvida, irmãos, por nós. Precisa ser desenvolvida, cada um no seu ritmo, mas precisa ser desenvolvida, querido, porque senão nós vamos ficar estagnados na vida cristã o tempo todo, nós nunca vamos avançar, irmãos, na vida cristã. Vamos ser sempre meninos, entendeu? Ah, e porque é menino, tá perdendo tempo com coisas bobas, com queixas, com situação que nem necessitaria que nós gastássemos tempo. Mas porque falta, querido, a disposição para desenvolver aquilo que Deus nos deu, a gente permanece menino o tempo todo, precisando de leite espiritual. Aí quando você traz alguma coisa mais pesada, eu até imagino que seja essa a dificuldade com Romanos, entendeu? Eu ouvi de alguém esses dias, pastor, essa mensagem sua eu gostei, pastor. Pensa numa mensagem boa essa. Foi uma mensagem que praticamente eu preguei sem olhar para a Bíblia, entendeu? Coisa do dia a dia, prática mesmo, experiência e tudo. Eu não estava interpretando a Bíblia como eu estou aqui, irmãos. A gente gosta disso. Por quê? Porque a nossa mente não está sendo desenvolvida. Essa faculdade que Deus nos deu, essa iluminação que o Senhor nos deu, não está sendo desenvolvida, irmãos. Quando a gente desenvolve isso, querido, você não se contenta mais com leite. É sério. Você pode até tomar leite, né? Como um adulto toma leite, mas o leite não é mais a alimentação principal dele, entende? A mesma coisa, irmãos, na nossa vida espiritual. Sim, aqui e acolá eu tomo leite, mas ela não é a minha alimentação principal. A minha alimentação principal é alimento sólido, sabe? É uma panelada espiritual, irmãos. É um churrasco espiritual, né? Alguma coisa nesse sentido aí. Mas isso tem que ser desenvolvido em nós, querido. E eu quero finalizar esse texto, irmãos, fazendo um apelo para nós, querido. Irmãos, desenvolva isso para o teu próprio bem, querido. Desenvolva isso para que você se fortaleça, querido. Desenvolva isso para que você se firme cada vez mais, para que as lutas da vida, irmãos, elas não surtam em nós os mesmos efeitos que surtiriam se nós não conhecêssemos, se nós não tivéssemos desenvolvendo aquilo que Deus nos deu. Uma criança espiritual, querido, na hora da crise, ela desaba, irmãos, ela desaba, entendeu? Ela se entrega à dor, ela se entrega ao desânimo, ela se entrega, querido, à circunstância, ela não consegue ir além, querido, porque está presa àquilo, entende? Irmãos, é necessário que a gente cresça e que nós. Olha, o desafio nosso é crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Isso inclui leitura bíblica, isso inclui oração, mas isso inclui também, querido, leituras adicionais, irmãos. Bons livros. É necessário, querido. Eu faço um apelo a você que está aqui, irmãos. Gaste tempo com isso. Se quiser ler, irmãos, eu tenho bons livros em casa, entendeu? Que eu posso emprestar. Os do Lord John eu não empresto, não, mas tem lá um bom livro que eu empresto para você se você quiser, entendeu? O do Lord John não sai dali, não. Não sai, não. Mas os outros dá para sair, entendeu? Se você quiser um bom livro, eu tenho, querido, eu tenho. Eu gostaria que vocês desenvolvessem a fé de vocês, tá bom? Vamos colocar de pé, querido. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Nosso problema é a fraqueza da nossa carne, irmãos. Se você já recebeu a iluminação do Espírito Santo, mas você não desenvolve, veja, Paulo está escrevendo aos Romanos, irmãos. E ele está dizendo isso para aqueles irmãos. Olha, vocês aí da igreja de Roma, eu falo a vocês como homem por causa da fraqueza da vossa fé. É por isso que eu estou usando a ilustração da escravidão. É porque vocês são fracos ainda. Não desenvolveram tudo que deveriam desenvolver. Entende, queridos? Pai,
no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor. Tu és aquele que gera em nós o querer e o realizar, Senhor. Meu Deus, leva-nos a cumprir a tua vontade. Gere no nosso coração, Senhor, fome e sede, Pai, por Ti, pelo conhecimento da Tua palavra, Senhor, por crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Pai, dá-nos a graça, Senhor, de desenvolver a fé que o Senhor nos deu, em o nome de Jesus, Pai. Que nós sejamos homens e mulheres espirituais e não crianças, Senhor, em o nome de Jesus. Que nós sejamos homens e mulheres maduros na fé, Senhor. Que o nosso alimento seja alimento sólido e não leite, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, Pai. Opere em nós esse milagre, Senhor. Opere em nós esse milagre. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.